Olá, bem-vindos para o nosso último episódio desse mini curso de Teoria da Gravura. Eu sou Flávia Salvador, sou educadora da Casa Fiat de Cultura, sou formada pela UFMG e habilitada em gravura, e hoje a gente vai falar da serigrafia, e para isso continuaremos tendo a companhia do Zé Ferreira, nosso intérprete de Libras. Serigrafia talvez seja o mais próximo do nosso cotidiano, é a gravura mais presente no nosso cotidiano. E principalmente as vertentes e as evoluções, os desenvolvimentos técnicos, as modernizações da serigrafia. Por quê? Porque quando você tem um rótulo, quando você tem um panfleto, quando você tem vamos pensar aqui, uma camiseta, isso tudo é serigrafia. A serigrafia, ela é um método que é muito antigo, ele se originou no Japão, e originou como? Sericus, vem do latim, que significa seda. E seda, né, o sericus mais o grafo do grego, ou seja, você escrever, é você gravar com seda. É um método que, na verdade, ele é muito simples, o raciocínio dele é muito simples, mas ele tem possibilidades de produção visual muitíssimo interessantes e muito vastas. Ele surge como? De você pegar uma seda, esticar numa tela, num chassi, né, aquela moldurazinha da tela, e você isolar as partes que você não quer que sejam impressas, ou seja, você vai deixar a imagem que você quer imprimir vazada. Isso era feito na seda antes. Só que com o desenvolvimento da indústria, com a modernização da indústria, o surgimento de fios sintéticos, e aí na década de 60, 70, surge o nylon. Com o surgimento do nylon, surge a serigrafia moderna, que hoje é feita com tela de nylon. E essa tela de nylon, ela varia, ela tem variações assim, de quantidade de fios por milímetro, então você tem 70 fios por milímetro, você vai ter uma impressão um pouco mais grossa, 120 fios por milímetro vai ser uma impressão mais fina, com mais precisão, com mais detalhamento, mas é uma técnica de gravura que ela varia tanto da complexidade industrial, e aí a gente tem a flexografia, quanto para métodos bastante artesanais e bastante rústicos, vamos colocar assim. Então, vamos passar para conceitos básicos da serigrafia. A serigrafia, se ela faz esse isolamento e deixa aberto a área, a imagem que eu vou querer que passe a tinta, ela é um método de impressão vazada. Aqui a gente já tem uma diferença absolutamente crucial dos outros métodos. Os outros métodos, a gente deposita a tinta sobre a matriz para transferir essa tinta para o papel. No caso da serigrafia, a tinta atravessa a matriz. A tinta atravessa a matriz e é depositada sobre o papel. Então, é um método vazado. Ou seja, completamente diferente do que são os outros métodos. E essa diferença, ela também é apresentada num detalhe que eu ainda não havia falado. Você não tem o espelhamento da imagem. Na serigrafia, você imprime a imagem direta. Nas outras gravuras, você precisa desenhar, pensar a imagem, ou seja, se você for gravar uma palavra, você tem que gravar essa palavra ao contrário, por exemplo, se você vai gravar amor, você precisa gravar na tela Roma, para quando ela for impressa, o espelhamento acabar. Na serigrafia isso não acontece, é direto, então você tem a impressão direta dessa imagem sem esse espelhamento. Então, vamos seguir. Essa é uma imagem das telas. Uma tela sem
gravação, uma tela de nylon limpa, e uma tela gravada com um método bastante prático, bastante simples, bastante funcional e acessível, que é o método da máscara com adesivação. Aí eu vou seguir, porque eu vou falar um pouco de métodos, de variantes que existem dentro da serigrafia. A serigrafia, ela pode ser feita tanto na mesa de luz, com a emulsão fotossensível, que é mais usada comercialmente, ou quando você quer uma serigrafia com mais precisão, com mais complexidade, com retícula, com a sobreposição de cores, como se fosse o método do pontilhamento, né? A retícula, que você vai depositando o RGB, né? Exatamente. O magenta, o ciano, e o amarelo, e o preto e o branco. E essa serigrafia, ela tem maior precisão. Ela é mais usual comercialmente ou de serigrafia artística mais refinada, com que a proposta é essa precisão. Mas também tem esse método da adesivação, que você vai criar máscaras, pode ser feito tanto manualmente com um estilete, ou você mandar fazer um adesivo vazado numa gráfica e colar esse adesivo sobre esse nylon para poder fazer depois a impressão. E um processo que talvez seja o processo mais rústico, mais simples, que é você usar um lápis ou algum giz de cera, alguma coisa que seja oleosa, de maneira que ele vá penetrar no tecido e vai impedir que a tinta passe por por essa parte que está oleosa. Esse método do lápis gorduroso, o processo do lápis gorduroso, ou do giz gorduroso, ele cria poros, ele cria um aspecto visual um pouco semelhante com aquele poro da litografia, só que mais grosseiro. Mas ele dá resultados de manchas muito lindos, assim, muito sensacionais. Então, na verdade, nenhum método é melhor do que o outro, ou é mais requintado do que o outro. O resultado não é mais requintado do que o outro. Depende da proposta do artista, depende do que o artista quer fazer. E todos eles são formas, são recursos que o artista tem para poder chegar naquilo que ele pretende, no resultado estético que ele está buscando. No final das contas, qualquer um dos métodos e qualquer um dos processos, na verdade, eles estão ali para atender o anseio do artista, de acordo com o que o artista deseja produzir. Essa imagem é uma imagem de uma impressão, e a mesa de impressão da serigrafia era bastante diferente das outras, porque você precisa colocar a tela primeiro, ou melhor, você coloca o suporte onde vai ser impresso, seja o tecido, seja o papel, coloca primeiro, fixa, para ele não tremer, não sair do lugar, vem com a tela por cima, fixa a tela com um suporte de fixação próprio ou com um objeto que a gente chama de sargento, fixa todas as laterais para ficar bem firme, e aí a gente vem com esse rodo. O rodo de serigrafia, que é com uma borracha especial, uma borracha bastante firme, porque aí quando a gente puxa, a gente coloca a tinta na base, no alto da tela e puxa. E aí ainda a gente tem uma brincadeira. Você puxa a 45 graus. O rodo tem que estar a 45 graus, que é a inclinação perfeita para fazer uma impressão perfeita. E aqui tem um exemplo de um processo serigráfico que é muito usado e que às vezes a gente não conhece como serigrafia. Aqui eu vou falar um pouco da serigrafia artística presente no nosso cotidiano e que às vezes presente no nosso conhecimento sobre artes visuais e que às vezes a gente não sabe disso. Aquela gravura, vou refazer a frase. Aquela arte de rua que a gente vê muitas vezes que usa o stencil,
aquilo é um método de gravura. O stencil é uma variante da serigrafia. Tanto o stencil feito para arte de rua, para essa proposta de expressão artística, quanto aquele stencil que a gente usa em artesanato mesmo, ele é um método de gravura, porque você isola aquilo que você não quer que seja impresso e deixa apenas a imagem que você está buscando imprimir. E aí, o que é legal? Você pode fazer impressões sobrepostas de stencils e criar volumes, criar impressão de volumetria, de luz, de sombra, ou seja, vai depender de como que você está trabalhando isso. Nessa imagem, especificamente, do Doke, o Doke é um artista de rua da Noruega, bastante conhecido no mundo. O padre, né, ele usou tanto a serigrafia quanto o stencil. E aí eu preciso falar um pouco de coisas, de obras de arte que vocês conhecem e que vocês não sabem que são serigrafia. As Marilyns, de Andy Warhol, elas são serigrafia. Boa parte do trabalho da pop art é serigrafia. O que acontece? Quando a serigrafia surge de uma maneira mais comercial, método simplificado, e ele se torna mais popular, e com a proposta da própria pop art e da arte feita na década de 60 e 70, de se apropriar desses materiais industriais, porque eles também falam do nosso tempo, então tem tudo a ver falar do que está acontecendo naquele contexto. Quando essa arte ela se apropria desses métodos, muita coisa passa a ser produzida em serigrafia e às vezes a gente tem a impressão de que é pintura. A conhecida sopa do Andy Warhol também é uma serigrafia. Algumas obras da pop art que trabalham ali com aquela linguagem parecida com o dos quadrinhos, também muitas dessas obras são feitas em serigrafia. Ou seja, a gente tem consumido, a gente tem conhecido de arte, obras de arte, trabalhos artísticos, que muitas vezes a gente acha que é pintura, mas são gravuras. A gravura, ela está presente no nosso cotidiano de uma maneira muito intensa. Ela produz tanto funcionalidades quanto obras artísticas bastante interessantes. E a proposta dessas nossas pílulas, desse mini curso teórico, era justamente mostrar quão presente ela é no nosso cotidiano e poder fazer com que as pessoas conheçam um pouco mais dos conceitos e dos processos da gravura, até mesmo para poder ter outra experiência quando estiver diante de uma gravura. Porque é completamente diferente de você imaginar que o rinoceronte de Dürer, ele não é um desenho, um nanquim, mas sim uma xilogravura. É completamente diferente você pensar na grande onda de Kanagawa, que é do Hokusai, a obra de arte mais reproduzida no mundo, você saber que ela é uma xilogravura e você saber como que ela é feita, que ela exige várias e várias matrizes para poder produzir as cores, você tem uma experiência completamente diferente. E essa era a nossa proposta. Espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui. Espero que em breve a gente possa ter mais um curso de introdução à gravura na Casa Fiat de Cultura. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente por esse e-mail e fico à disposição. Agradeço muitíssimo a companhia de vocês, foi um grande prazer estar aqui. Obrigado, Uziel, por nos acompanhar. Até a próxima. Tchau, tchau.